Paz, igreja, estamos aqui com a segunda parte do filho pródigo. Hoje vamos falar sobre a parte do filho mais velho. Então vamos ler a parte que está escrito aqui, o relato dele. Lucas 15, 25 a 32. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E disse ao pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. E o primeiro ponto interessante que nós vamos perceber aqui na história do filho mais velho é a ira em seu coração. E quando se fala em ira, eu lembro muito da história de Caim e Abel, que talvez aqui a gente pode fazer uma relação entre as duas histórias. Porque Caim, em seu coração, se enfureceu pelo fato do sacrifício do seu irmão Abel ter sido aceito por Deus e o dele não. E aqui, os dois, existe uma insatisfação com o seu irmão. Talvez uma insatisfação também, na verdade, existe também uma insatisfação com o pai por ter aceitado o do filho. Então enche-se de ira o coração dos dois e primeiro acontece um assassinato, mas no segundo acontece uma rejeição. Então a primeira coisa que nós vamos perceber aqui é uma insatisfação. E o quarto ponto que eu acho muito interessante é que o filho ele queria tomar as decisões do pai. O filho mais velho ele subentende que ele está dizendo: não, você não deveria aceitar o seu filho. Não, você não deveria estar com ele, você não deveria ter dado uma festa para ele. E aqui a pergunta que eu te faço é: aonde está a nossa insatisfação? A insatisfação com Deus. Porque muitas vezes nós queremos tomar as decisões por Deus, mas não respeitar as decisões que Ele tem por nós. Por isso que se cria várias ideologias, vários pensamentos, várias questões. Por quê? Porque cada um quer tomar a decisão por si mesmo, baseado em uma insatisfação própria. Ah, eu estou insatisfeito com isso, então logo Deus não deveria ter feito isso. Então tudo que nós precisamos prestar atenção é olhar para dentro de nós e perceber o que há de errado em nós. Aqui continuando, ele vai dizer: mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E aqui nós vamos perceber que esse filho mais velho, ele não quer ser reconhecido como filho, mas como escravo. E na verdade ele se coloca como escravo, porque ele está dizendo: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo. E aqui seria o mesmo pensamento: todos esses anos eu tenho estado na igreja, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado a Deus. Mas aquele teu filho que volta todo arrependido, o Senhor dá uma festa para ele, o Senhor dá coisas novas para ele, o Senhor restitui a vida dele. Enquanto o outro está ganhando, eu não estou ganhando nada, mas eu estou aqui na igreja fazendo todas as coisas. Mas perceba que existe um problema de coração aqui. A perdição do filho mais novo foi porque o seu coração estava entregue às suas próprias riquezas. A perdição do coração do filho mais velho, a perdição estava no que o coração dele estava voltado mais para si mesmo. Ele queria ser reconhecido por obras, dizendo: Senhor, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo isso. E existe uma grande questão aqui, e esse é um grande problema, talvez daquele que está dentro da igreja e não vive coisas extraordinárias com o Senhor, porque ele entende que Deus é um servo dele.
Ele entende que Deus tem que dar as coisas para ele, porque ele está fazendo algo para Deus. Mas não entendendo que o que Deus dá é o que nós merecemos. Na verdade, nós já temos todas as coisas. Mas o mais importante para nós não é aquilo que o Pai tem, mas é aquilo que Deus é. Deus, ele está querendo filhos e não escravos, no sentido de relacionamento. Deus quer que você seja o filho amado. Ele deseja que o filho ame a ele acima de todas as coisas, não as coisas que ele tem. E ele diz, olha, mas nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar. Mas quando chega esse filho seu, matas um novilho gordo para ele. Mas olha só o que estava em Lucas 15:12. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Então, ou seja, a mesma proporção que havia no filho mais novo, o filho mais velho já tinha. Mas ele tendo todas as coisas, mesmo assim ele se torna insatisfeito. Porque o problema do filho mais velho é o coração. E eu lembro muito quando a Bíblia diz que existem aqueles que adoram ao Pai, cantam ao Pai, somente de lábios, mas o seu coração está longe. Eu imagino a bajulação do filho mais velho, eu imagino assim, ele se colocando, olha pai, eu tenho feito todas essas coisas, mas tudo que ele está querendo é o reconhecimento próprio, ou seja, está invertido. O coração do filho mais velho não é para com o coração do pai, mas para o que o pai tem. Ele deseja ter o que o pai tem, mas na verdade ele já tem todas as coisas. Assim como a Bíblia vai dizer para nós que nós já temos todas as coisas debaixo dos céus, nós já somos herdeiros. Mas a questão é, nós estamos preparados para receber a bênção do Senhor? E o texto vai continuar dizendo, mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens. Aqui existe uma ruptura no relacionamento. Porque ele já não aceita mais o filho perdido como seu irmão, mas assim como filho somente do pai. E aqui ele está trazendo essa reflexão para aqueles que estão ali perto dele, que são os fariseus e são os escribas, em relação aos pecadores, e ele está dizendo o seguinte: esse perdido, esse gentil, esse cara que está afastado, aquele que está impuro, ele também é seu irmão, mas em um determinado momento você o deixou de lado. Eles acreditaram que a salvação era só para si mesmo, que o povo escolhido eram só eles mesmos. Então aqui eles se colocam como o parâmetro perfeito, aquele que não estiver nele não deve ser aceito. Assim como também existem muitas igrejas, muitos irmãos que se colocam como parâmetro de vida e que quando não entra aquele que é indiferente, que é diferente dele, ele não o aceita. Então ele vai ter dificuldade com aquele que é homossexual, com aquele que é todo tatuado, aquele que é usuário de droga. Porque na verdade ele não está feliz com a volta do filho que está perdido. Mas ele está infeliz porque Deus não tem o abençoado, não tem cuidado dele. Então ele vai encerrar dizendo: meu pai disse ao pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E Jesus não diz nada no final da parábola, nenhuma explicação. O que ele quer dizer para nós é quem nós temos sido na parábola do filho pródigo. Nós temos sido o filho perdido que está esbanjando as riquezas do pai, com prostitutas, festas e etc., longe do pai, ou nós temos sido aquele que está dentro da casa do pai, mas não reconhece o pai, porque está preocupado consigo mesmo, com o seu coração e com as suas vontades. Jesus ele não fala nada ao final da parábola porque ele quer deixar essa reflexão para nós. Quem nós temos sido? Tudo que o pai deseja com essa parábola é que o filho se torne novamente ligado a ele quando era no início.
Assim como em Gênesis houve uma ruptura, mas em Cristo Jesus houve novamente a religação, a ligação. O que Jesus deseja para nós é que nós nos relacionemos com o Pai de coração, entendendo que tudo que nós já temos, Ele já nos deu. Que não nos coloquemos mais como escravos, dizendo, Senhor, eu tenho feito tantas coisas, mas dizendo, Senhor, eu faço todas as coisas porque eu amo o Senhor. Amém? Que Deus esteja abençoando a sua vida em nome de Cristo Jesus.